irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos aproveitar esse dia lindo e esta hora tão boa para cumprimentar os nossos irmãos, nossos amigos que estão aqui conosco. Saia do seu lugar, diga seja bem-vindo em nome de Jesus. Dê uma saudação bem gostosa, saia do seu lugar, não deixe ninguém sem ser cumprimentado. Você que nos vê em casa, seja bem-vindo em nome de Jesus. Obrigado porque você está nos vendo pela internet ou pela televisão. E nós queremos convidar você para participar das nossas reuniões, dos nossos cultos feitos aos domingos às 8h30 da manhã ou 10 horas da manhã, 5 da tarde, 7 da noite. Para jovens e adolescentes, as ocasiões mais oportunas serão os sábados às 7h30 da noite, 7 horas da noite. Seja bem-vindo, venha sempre. Temos ainda na terça-feira a reunião de oração, de problemas de família colocados na presença de Deus, problemas de enfermidades, lutas. Temos ainda na sexta-feira, 3 da tarde, 15 horas, a cesta de bênçãos. Uma oportunidade também para vir orar e colocar os seus problemas diante do nosso Deus. Amém. Irmãos, vamos cantar, vamos louvar a Deus, falando da segurança. Olha só, os jornais falam da insegurança no Brasil, é ou não é? Todo lugar a gente está sendo surpreendido o tempo todo pelos noticiários do tamanho, do número de pessoas que estão sendo agredidas, pessoas que estão sendo violadas nos seus direitos, pessoas que estão sendo assim, de uma maneira muito absurda, tomadas de espanto por assaltantes, por malfeitores. Mas nós não estamos livres desse mundo, mas temos a certeza absoluta de que o Deus que nos criou, que nos amou, que nos resgatou, é o Deus que cuida de nós também. Deus não nos livra dos problemas, mas nos livra nos problemas. Então vamos cantar sobre essa segurança que nós temos no Senhor nosso Deus. Jesus é Filho de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre alegre louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre alegre louvor. Ao seu amor eu me submeti, extasiado então me senti. Anjos descendo, trazem dos céus, ecos da excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre alegre louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre alegre louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre alegre louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre alegre louvor. Oremos, meus amados. Pai, muito obrigado porque temos certeza absoluta da Tua companhia em todo o tempo, em todo momento, em todas as situações e em todos os lugares. Estou me lembrando agora, Pai, de Jonas, aquele profeta que estava fugindo de fazer a Tua vontade. Mesmo assim, o Senhor estava com ele, quando lá no ventre do peixe, ele clamou por misericórdia. Assim é conosco, Pai.
temos errado, temos falhado, temos pecado contra o Senhor tantas vezes, mas o Senhor, mediante arrependimento sincero, tem nos perdoado, tem nos restaurado. Nós te agradecemos por isso. Te agradecemos também, Pai, porque a Tua palavra nos afirma, e é a verdade, que o Senhor acampa os Teus anjos ao redor daqueles que o temem e os livra. Nós nem sabemos dizer, Pai, quantos livramentos o Senhor já fez em nosso favor. Nós nem ficamos sabendo. Nós te glorificamos, nós bendizemos o Teu nome por esta dádiva, por este presente, por esta bênção impagável. Te pedimos, Pai, que nessa manhã a nossa reunião seja para melhor, e não só para que tenhamos um tempo gostoso, mas que a nossa comunhão, o nosso compromisso com o Senhor, a nossa intimidade com o Senhor ganhe desenvolvimento, que nós acrescentemos um passo a mais na nossa jornada cristã, aprendendo e aplicando a Tua palavra. Pai, nós colocamos as famílias que estão enlutadas diante do Senhor, colocamos os enfermos, colocamos aqueles que estão passando por momentos difíceis e por isso não estão aqui. Nós não os recriminamos, Pai, mas intercedemos para que o Teu Espírito os visite onde quer que eles estejam. Dá-nos então, Pai, uma reunião abençoada e em tudo glorifica o Teu nome. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar agora sobre chuva de bênçãos. Parece que há alguns dias atrás a gente experimentou o frio, mas não tanta chuva assim. Quando é gostoso receber chuvas, quando chega na temporada das chuvas, lá no final do ano. Mas na nossa vida espiritual, na nossa vida social, na nossa vida familiar, Deus derrama muitas bênçãos. E há uma licença poética neste hino que fala que nós temos recebido pouco, mais chuvas nós pedimos. Isso claramente é uma figura de linguagem para dizer que Deus tem muito mais para nos dar. Não é, obviamente, um sinal de ingratidão pelas chuvas que nós já recebemos. Vamos cantar e que no seu coração haja esse desejo de conhecer mais a Deus e de viver mais para Deus, agradecido. De grandes conquistas, chuvas de bênçãos dos céus, chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus, grandes conquistas teremos, em suas rogamos a Deus, chuvas de bênçãos da igreja, já preparou o Senhor. Nossa terra prometida, sonho que se realizou. Chuvas e bênçãos dos céus, grandes conquistas teremos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas e bênçãos da igreja, já nos mandou o Senhor, testemunhar desta bênção, é ordem do Salvador. Chuvas e bênçãos dos céus, grandes conquistas teremos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas e bênçãos da igreja, chuvas mandadas dos céus, vamos acolher a todos com a palavra de Deus. Chuvas e bênçãos dos céus, grandes conquistas teremos, chuvas rogamos a Deus. Amém. Amém. Pode assentar-se, meus amados. Vamos ver nossas comunicações.
Está no ar o nosso informativo com notícias importantes para você. Por favor, preste muita atenção. Você que ainda não é batizado, não perca esta bênção e faça sua inscrição no nosso curso de batismo, que é totalmente de graça. Mas se você já terminou ou está terminando as aulas do curso, marque a sua entrevista ou fale com seu líder de célula, pois você pode ser batizado ainda neste mês. E você que está frequentando a nossa igreja regularmente, não é membro, mas deseja ser, não demore mais. Venha, seja um de nós, venha fazer parte da nossa história. Então anota aí, para fazer inscrição no curso de batismo ou para marcar a sua entrevista ou ainda para ser membro de nossa igreja, é só falar com nossa equipe de integração ali no hall da igreja ou ligar no nosso telefone. Esperamos por você. Atenção pré-adolescentes de 10 a 13 anos completos. Vem aí mais um Day Out que acontecerá no dia 5 de julho. O evento permanece com o mesmo tema anterior, pois o objetivo é mantê-los na desafiante jornada de pertencer a uma geração que dá certo. Ninguém deve ficar de fora, haverá muita comunhão, brincadeiras e a edificante palavra de Deus. O investimento é de apenas R$50, mas se liguem, as vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas na secretaria da igreja ou no escritório em horário comercial. Mais informações com a tia Tati. O Mini convida a todos para o culto de consagração de crianças a Deus. O nascimento de uma criança é a prova de que Deus tem esperança no futuro e conta conosco para modificarmos a realidade presente. Repetindo o que foi feito com Jesus quando foi apresentado a Deus na igreja, nós também apresentamos crianças que chegaram abençoando várias famílias. Você quer fazer parte? Você tem algum amigo que gostaria de participar? Qualquer pessoa que queira entregar o seu filho nas mãos do Senhor Jesus pode participar. E é muito fácil. Preencha a ficha que está no site ou na secretaria da igreja e marque na sua agenda o dia 26 de junho, às 19 horas, no segundo andar, quando faremos uma reunião. E fique atento, pois só poderá participar da apresentação quem comparecer à reunião. Depois, traga amigos e parentes para comemorar no culto de consagração que acontecerá no dia 3 de julho, às 7h30 da noite, aqui no templo. A Convenção Batista Sul-Mato Grossense convida toda a nossa igreja para mais um encontro anual, que acontecerá de 18 a 20 de junho em Coxim. O tema será Família, o ideal de Deus para o ser humano. O valor da inscrição é de apenas R$15. O preletor será o pastor Estevão Fernandes, da Primeira Igreja Batista de João Pessoa e presidente da Ordem dos Pastores do Brasil. Mais informações pelo telefone 33520602 ou pelo site batistasms.com.br. Neste mês tem a 8ª edição do Congresso Arte e Vida. Com o tema Liberdade, queremos mostrar que em Cristo somos feitos livres para traduzir o seu amor através de nossas expressões, movimentos, música e vida. As inscrições estão abertas através do nosso site e também aqui mesmo na igreja durante a semana em horário comercial. Não perca mais tempo, infelizmente restam pouquíssimas vagas. E mesmo que você não vá participar, abençoe alguém e dê uma inscrição de presente. Neste ano teremos a presença do pastor Igor Juncker, pastor de artes da Igreja Batista do Povo em São Paulo, e também do músico Tião Batista, ministro de louvor da Igreja Batista da Lagoinha de Belo Horizonte, entre outros. Lembramos que todas as noites tem entrada franca e todos podem participar e trazer convidados.
E atenção, nossas camisetas chegaram e já estão à venda, então anota aí. De 18 a 21 deste mês, aqui na nossa igreja, Congresso Arte Vida. Mais informações, congressoartevida.com ou pelo telefone 3041-4403. Se você ainda não fez a sua inscrição para o retiro da Rede Etim, então corra, ainda dá tempo. O retiro acontece nesta semana, do dia 12 ao dia 15, na colônia de férias com o tema Macas. O investimento é de apenas R$ 170. Corra e garanta a sua vaga. Na próxima quinta-feira, dia 12, começa o acampamento Radical, Saindo da Rotina 2014, realizado pelo projeto Impacto Aventuras da nossa igreja. O acampamento vai até o dia 15 de junho, em Piraputanga, com o tema Avivamento. O valor da inscrição é de R$ 220. Para mais informações, ligue 9258-9508 ou 9262-6828. As vagas são limitadas. Estamos muito felizes, pois estamos no projeto Natanael, Alcançando Amigos. No final de semana passado, foi o lançamento oficial do projeto. Alguns passos são muito importantes para a concretização deste projeto. Lembrando que Deus faz a parte dele, porém temos também a nossa parcela de contribuição. E essa só nós podemos fazer. Então, comece pelo seu cartão de oração. Nele tem as informações das etapas que teremos e um lugar para você colocar até 10 nomes pelos quais você estará orando durante o projeto. Em seguida, vá até o relógio de oração que está no hall da igreja e escolha um horário em que você estará orando durante o projeto, participando assim da campanha 21 dias de jejum e oração. Você poderá escolher um ou vários horários e também 1, 2 ou 3 semanas, como preferir. Depois, agende a célula do amigo. Caso você não esteja em célula, quem sabe não é a hora de entrar em uma? Porém, se ainda não der, marque um dia na sua casa e convide amigos para compartilhar a palavra de Deus. E por fim, traga o seu amigo no culto do amigo, no dia 6, domingo, ou no dia 12 de julho, sábado. Não vamos deixar que o que falamos seja só da boca para fora, mas vamos viver o que falamos, sermos uma igreja realmente apaixonada por Deus e por pessoas. Nosso informativo termina aqui. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. O nosso telefone é o 3041-4444. E para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim ou acesse o nosso site primeirabatista.org.br. Que Deus te abençoe e que você tenha uma ótima semana. Graça e paz, igreja. Amém? Glória a Deus. Quem está feliz e animado aí? Aleluias. Hoje eu trouxe aqui uma ovelha pequena, da perninha curta, que não anda muito, né? Ovelha pequena da perninha curta é bom que eles não caminham para lugares longes. O Mateus está aqui porque nós chegamos ao início, ao final da nossa lição. Já pensou começar agora tudo de novo? A revista do livro de Apocalipse. Nós tivemos um desafio muito grande, ministrar o livro de Apocalipse para as crianças. E já há bastante tempo nós fazemos um sistema de presença. Essas revistas duram 4 meses e 1 semana. E eles precisam vir todos esses dias, no culto do domingo, em qualquer um dos 4 cultos, na terça ou na quarta. Às vezes, quando eles perdem o horário, acontece alguma coisa, eles ficam doentinhos, eles vêm na terça, e aí, quando não vêm na terça, eles vêm na quarta para pegar a premiação e conquistarem essa medalha. E o Mateus, ele faltou apenas um dia, de todos esses 4 meses e 1 semana. Ele veio 16 vezes, são 17 semanas. Vamos aplaudir a vida dele? Esse é um campeão de verdade, né?
E ele sempre vem no culto da 8h30, que é um dos cultos mais difíceis para as crianças, né? Porque tem que acordar cedo, muitos deles estudam de manhã e acordam de segunda a sexta, no sábado às vezes tem aula por causa da Copa, né? E aí muitos deles vêm todos os domingos no culto da 8h30. E o resumo da história diz assim: Apocalipse transmite uma mensagem gloriosa, consoladora e inspiradora, quando frequentemente parece que Deus e sua igreja já estão sendo vencidos por este mundo. Mais importante do que conhecer todas as trombetas, os selos, as taças, as catástrofes, os juízos, as bestas, os cavalos do Apocalipse, é conhecermos a pessoa revelada de Jesus Cristo como juiz de toda a terra. Portanto, este é o desafio. Precisamos permanecer fiéis para sermos vencedores, e para isso precisamos trilhar no caminho justo e verdadeiro do Rei das Nações. Precisamos dar ouvidos ao Espírito Santo, que nos convencerá do nosso engano, e assim permaneceremos no caminho reto. Seremos vencedores, pois nossos olhos espirituais estarão abertos para entender que Jesus é o começo, o meio e o fim. Ele é o alfa e o ômega. É o nosso versículo de hoje. Celebração e vitória. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Apocalipse 22:13. Vamos ler todo mundo juntos esse versículo? Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Apocalipse 22:13. Vamos celebrar, pois somos vitoriosos. Toda boa história tem um começo, meio e fim. E a história de Jesus, a história da salvação do povo de Deus não seria diferente. Ele criou os céus e a terra, o homem pecou, e aí ele envia Jesus para nos salvar e nos livrar dos nossos pecados, nos dar direito à justificação, e ele retornará e nós estaremos no céu juntamente com ele. Amém? Vamos nos colocar em pé. E você vai estender a mão sobre a vida dos facilitadores, para que Deus ministre na vida deles a unção, a graça, e é realmente desafiador. Muitos deles vêm todos os domingos. Alguns fazem escala de um domingo assim, outro não, mas eles pagam um preço muito alto para que seus filhos sejam ministrados todo domingo. E você tem esse desafio de acompanhar ele em casa, perguntando como que foi a lição, o que ele aprendeu, o que ele pode aplicar para a vida dele no dia a dia. Então o Mateus vai orar hoje. Eu acho que você já orou aqui na frente alguma vez, Mateus? Nunca orou, ele disse que estava nervoso. Aí ele falou, mas eu vou me esconder aqui. Eu falei, não, vou deixar você de lado aqui, aí você vai aparecer, porque ele estava com medo de se esconder aqui atrás do púlpito. Então o Mateus vai orar. Crianças que estão crescendo aqui na igreja com compromisso desde criança, e isso é maravilhoso, irmãos, não tem preço. Nós vemos o quanto é bom saber que os pais estão investindo na vida espiritual dos seus filhos, e o retorno é imediato, porque você vai ver que essas crianças vão crescer longe do pecado. Amém? Senhor Deus, abençoe cada um que está aqui, Senhor. Abençoe minha família, abençoe as pessoas aí nas ruas que não estão tendo condições, Senhor. Abençoe o pastor aqui que está ao meu lado e me deu a presença de vir aqui ao lado dele. Em nome de Jesus, amém. Amém. Em nome de Jesus, amém. Agora você me colocou para cima, minha presença está ao lado do pastor. Eita glória! Maravilhas. Vamos receber as crianças e os pré-adolescentes. E uma linda salva de palmas, irmãos, para essa galera jovem, esse pessoal que já é uma nova igreja, não é? Graças a Deus. Vocês podem assentar-se. E agora que estamos assentados, eu queria ter o privilégio de conhecer melhor as pessoas que são os nossos convidados.
Talvez você tenha vindo espontaneamente, sem ter recebido o convite de uma pessoa, mas com certeza Deus convidou você para vir aqui hoje, e então nós queremos ver você, queremos cumprimentar você. Eu vou pedir esse favorzão então, se você que não é membro da nossa igreja, pode, fique então em pé só um pouquinho para a gente ver você e cumprimentá-lo também. Onde estão os nossos convidados desta manhã? Ali, uma salva de palmas, vamos recebê-los. Temos lá do outro lado também, meus amados. Aqui também, lá na extremidade temos, vamos dar aqui também, toda atenção. Muitos irmãos saiam dos seus lugares para demonstrar amor de verdade, na prática. Uma igreja apaixonada por Deus e apaixonada por pessoas, é uma igreja receptiva, calorosa. E agora que você viu o nosso convidado, então, terminando o culto, dê atenção a ele. Você já pôde vê-lo, você que está pertinho, é o responsável por demonstrar na prática que nós vivemos o que pregamos, tá bom? Então eu confio em que você vai fazer todo o esforço para dar essa atenção especial ao nosso convidado. Nós nem vamos dar ênfases hoje. São tantas as coisas que estão acontecendo esses dias, fica difícil a gente dizer todas, né? 2 eventos aqui nessa semana, o congresso que está chegando. Então, irmão, são muitas coisas. Queria chamar a atenção, olhe o seu boletim para você não ficar desinformado. Olhe, atente, preste atenção, marque na sua agenda, porque são coisas importantes que nós vivemos aqui na igreja, e a sua participação sempre vai nos enriquecer, vai nos ajudar a entender você, servir melhor você. Nós vamos nesse momento dedicar ao Senhor dízimos, ofertas e de um modo especial as nossas ofertas missionárias. Você viu que no hino que nós cantamos há pouco, sobre chuva de bênçãos, nós mencionamos as conquistas que nós estamos fazendo. Inclusive uma delas é a conquista da terra, a igreja no campo. Nós estamos estudando, estamos nos reunindo, conversando sobre o assunto, e em breve nós traremos para vocês mais informações sobre como participar. Mas uma dica importante é que você já pode, a partir de agora, com bastante empenho, deixar ofertas para o projeto Igreja no Campo. Se Deus permitir, com toda a fé, nós queremos ter a nossa conferência do MDA do ano que vem já lá nas nossas instalações, não é? O pensamento é não termos a instalação final, mas termos um ginásio de esportes multiuso, onde nós vamos abrigar pessoas em vários eventos, em várias ocasiões, e há tantas coisas para serem feitas lá. Vamos precisar de grande investimento financeiro, um compromisso que eu tenho, você deve ter também. Então comece sistematicamente a fazer um projeto de vida para ofertar para a igreja no campo. Irmãos ofertaram casa, apartamento, carros, terrenos, ofertas em dinheiro, isso tem sido muito bom, mas nós precisamos bastante mais. Então ore e assume compromisso com a nossa fase de conquista da nossa terra e da construção do primeiro empreendimento lá na igreja do campo. Os dízimos, você sabe, são a 10ª parte que pertence ao Senhor, não pertence a você nem a mim, mas a Deus, para o desenvolvimento da sua obra. A oferta missionária, ela é específica para os projetos de missão da igreja. Missão de presença e missão de envio. Missão de presença, temos vários projetos sociomissionários, projetos humanitários, ação social de fato aqui na nossa cidade, e temos projetos missionários de envio com os nossos missionários em várias partes do mundo. São mais de 30 missionários com os quais a nossa igreja está envolvida financeiramente. É um compromisso e uma grande bênção. Então, não deixe de participar ativamente da vida da sua igreja também, ofertando, porque você não dá para a igreja, você oferta ao Senhor. Vamos cantar e vamos então ofertar. Vive nas promessas do meu Salvador, canta e louvores ao meu Criador, vivo pelos séculos de seu amor. Vive nas promessas de Jesus, vive sempre nas promessas de Jesus.
promessas de Jesus, firme nas promessas em que vejo assim, purificação do sangue para mim, plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais além do meio da luz, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus. Amém. Pode assentar-se, meus irmãos. Podem assentar-se. Eu queria falar hoje com você, daqui a pouco, sobre fazer valer a pena a sua vida. Então, gostaria que você já estivesse orando, preparando o seu coração, enquanto o nosso irmão Bernardes canta e apresenta o seu louvor e a adoração da igreja ao Senhor. Esteja você orando: Senhor, fala comigo, traz uma palavra muito clara para o meu coração, e faça assim com sinceridade, com o coração aberto para receber a palavra. Graça, paz, misericórdia e esperança em nome do Senhor Jesus, amém? Hoje, no meu tempo a sós com Deus, abri a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que ele diz assim: mas aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo, amém? E esta canção vai falar exatamente sobre essas coisas, situações nessa vida, mas que Deus mudou, Jesus mudou a nossa vida e nós somos uma nova criatura, novas criaturas, amém? Em nome de Jesus. Situações nessa vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Nesses terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que o meu equilíbrio se tenta enganar. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer tudo que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Glória a Deus. Ao Senhor Jesus toda honra, glória, louvor e adoração. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Ele é poderoso para fazer muito mais do que pensamos e imaginamos, de acordo com a força do seu poder que opera em nós. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer tudo que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter. Não, não, pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar.
E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, amado. Deus abençoe, viu? Você não precisa abrir a sua Bíblia. Queria só confirmar com a produção se vocês conseguiram localizar aquele vídeo. Isso, mais à frente, tá bem? Você não precisa abrir a sua Bíblia para a leitura, mas pode deixá-la aberta se quiser. Colossenses capítulo 1, versículos 24 até capítulo 2, versículo 5. O apóstolo Paulo fala um pouquinho da sua vida e do seu amor por aqueles irmãos que estão na igreja que estava situada na cidade de Colossos, ali na Ásia Menor. Então, Colossenses 1, a partir do versículo 24 até o capítulo 2, versículo 5. Eu vou, se você tiver a sua Bíblia aberta, eu vou mencionar, assim, coisas importantes nesse texto, vou frisar alguns detalhes e em seguida vou lê-los. Paulo começa falando da sua alegria no sofrimento. Ele diz assim: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vocês. Não é interessante alguém ter alegria em sofrer por outras pessoas? E preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual eu me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Paulo está falando aqui da sua missão de vida, e que envolve um grande esforço, um grande compromisso com o Evangelho, com a palavra de Deus e com a vida de outras pessoas. Será que a vida de Paulo valeu a pena? O que você acha? A vida do apóstolo Paulo valeu a pena? Foi uma vida que valeu a pena, sim ou não? Claro, irmãos, nós temos palavras maravilhosas da parte de Deus, usadas por inspiração do Espírito na vida, na caneta, na pena, no coração, nos lábios e na vida desse homem que tem abençoado a igreja há tantos anos. Uma vida que valeu a pena. Você quer fazer a sua vida valer a pena? Quando você olha para você, você diz: olha, está valendo a pena? Ou você sente que ainda pode fazer alguma coisa a mais para que a sua vida realmente não passe despercebida? Se bem que o foco não é ter a vida escrita na história, mas fazer alguma coisa a fim de que o nome do Senhor seja glorificado. Sem menosprezar e com muito respeito por algumas atividades, às vezes eu fico pensando, eu vi algumas reportagens, você já deve ter visto várias também, de pessoas que foram escalar montanhas e subir em picos altíssimos, não é? Picos gelados, e acabaram morrendo. Recentemente aconteceu. E claro que eu respeito o ideal, o plano, o projeto de vida de cada pessoa, nós devemos ser assim, mas para mim fica uma grande pergunta: será que valeu a pena o que alguém alcança, não é, pondo o seu nome na história, por conseguir chegar a um lugar alto? Que benefício humanitário isso trouxe para as pessoas? Eu sei que eu tenho que respeitar as pessoas, mas eu não me furto também de questionar algumas coisas pelas quais as pessoas vivem. Há alguém que pega uma cruz e sai de uma extremidade do país e vai até um determinado lugar e acha que isso é muito importante, porque é um exercício de fé. Aí, embora a Bíblia nos diga que não é uma boa ação,
nós pelo menos percebemos um pouco mais de temor naquilo que se faz. E aquele homem que está andando a cavalo, e ele pretende percorrer as Américas andando a cavalo, cidade após cidade andando a cavalo. E tem aqueles que foram de bicicleta também, não é? Que objetivo na vida? Olha, eu fui da América do Sul até a América do Norte, de extremidade a extremidade, andando de bicicleta o quanto era possível, andando de cavalo. Será que vale a pena nós gastarmos a nós próprios, os nossos recursos, os nossos relacionamentos em coisas assim? O que você acha? Agora, o apóstolo Paulo está gastando a sua vida em favor de pessoas, com o propósito de levá-las a Cristo. E olha só, não é só Cristo, mas Cristo é o segredo de todos os segredos. Olha o versículo 26, o mistério que estava oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se revelou, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Os gentios são os não-judeus, isto é, Cristo em vós, esperança da glória. O mistério de todos os mistérios, o segredo de todos os segredos é conhecer a pessoa de Jesus. Olha só a estratégia que Paulo usa. Versículo 28, o qual nós anunciamos, advertindo todo homem, e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Você está vendo? Ele diz que ele está pagando um alto preço, está se esforçando para cooperar com o Evangelho na revelação do mistério de todos os mistérios, o Senhor Jesus Cristo. Cristo em vós, Cristo nas pessoas, esperança da glória. E a estratégia é anunciá-lo com uma finalidade, de tornar todo homem, toda pessoa maduro em Cristo. Homem perfeito, a palavra grega é teleios, que significa maduro, amadurecido. Um homem, uma mulher amadurecidos, crescidos, não é? Então o propósito de Paulo é fazer isto. Olha, mais uma vez ele cita o preço, e ele é obcecado por isso, versículo 29, para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficazmente em mim. Ou seja, esse esforço também não é um esforço pessoal, eu não tenho forças assim para fazer tudo o que faço, mas é alguma coisa que me é confiada por Deus. O poder que emana de Deus me dá a disposição de fazer e para fazer o que eu faço. Aí no capítulo seguinte, 2, versículo 1, diz assim, gostaria pois que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós e pelos laodicenses e por todos quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus. O desejo do apóstolo Paulo, apresentar homem e mulher perfeito, amadurecido em Cristo, para que eles compreendam, não é? Esse mistério que está na vida de Cristo, versículo 3, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Quantos de nós busca cultura, conhecimento, ciência, saberes? São coisas muito importantes, mas o apóstolo Paulo está revelando aqui que conhecer a Cristo é o melhor conhecimento que se pode ter. Alguém que conheça ao Senhor, ao seu projeto, com certeza será um grande PhD, independentemente do nível de cultura que tem. Eu já mencionei para vocês aqui um sujeito que trabalha, que mora numa vila popular, numa favela, lá no estado de São Paulo, em São Bernardo do Campo, e eu estive pregando há 15 dias lá naquela igreja, onde eu fui pastor durante 10 anos e meio, e lá estava de novo o José Amorim, foi me dar um abraço. Eu falei, puxa vida, que coisa boa, recebi muitos abraços, afetos, beijos de tantas pessoas, mas o José Amorim estava lá, muito simples. E uma vez, na dinâmica da escola bíblica dominical, a gente escolhia uma pessoa para vir fazer o resumo da lição, e eles eram pegos de surpresa, todo mundo sabia, né? Tinha que estudar porque podia ser chamado para fazer um breve resumo, uma frase, duas, alguma coisa.
E o José Amorim foi chamado, e eu me preocupei, a hora que ele foi à frente, eu orei pelo José Amorim, mas irmãos, fiquei com vergonha da minha própria oração. Que sabedoria, a simplicidade e a sabedoria que aquele homem tem. Quando abriu a boca parecia um doutor, um pós-doutor falando, porque conhece muito a pessoa de Jesus Cristo. Foi o José Amorim que uma vez a igreja tentou arrumar um emprego melhor para ele, porque morava na favela, a gente estava sempre cuidando dele, e a gente levava roupas, ele passava para os vizinhos, a gente levava cobertor, ele dava para alguém. E um dia um irmão chamado Walter Vilela falou: pastor, precisamos fazer uma coisa pelo José Amorim, precisamos arrumar um trabalho bom para ele, eu sou o chefe na empresa tal, lá em São Bernardo do Campo, e vamos arrumar um trabalho para ele. Aí viu o perfil dele, tudo, chegou, tudo certinho, e falou: olha, tem agora uma boa colocação para você, queremos abençoar a sua vida. Ele olhou e falou assim: muito obrigado, mas o meu irmão precisa mais, dá para passar essa vaga para o meu irmão? Esse é o José Amorim. Quanta sabedoria, porque conhece o mistério que é Cristo. Paulo então está falando de que a vida dele vale a pena ser vivida. Em 1 Coríntios capítulo 9, dos versículos 19 a 27, ele relata de novo esse preço que ele paga, e ele é obcecado por isso. Ele diz assim, lá no 1 Coríntios capítulo 9, 19 em diante: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos. Olha só, eu sendo livre, me fiz escravo de todos. Para quê? A fim de ganhar o maior número possível de pessoas. Eu procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para com os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo tivesse que viver na lei, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu mesmo não esteja embaixo da lei. Versículo 21, aos sem lei, como os gentios, não é? Os que não eram judeus, como se eu mesmo fosse assim, não estando sem a lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Versículo 22, fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. No início ele diz, olha, ganhar o maior número de pessoas possível, mas em determinado contexto, pelo menos alguns. Versículo 23, tudo faço por causa do evangelho, ou seja, pago todo o preço que for necessário. Com que finalidade? Com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Então eu digo a vocês, correi de tal maneira que alcanceis esse prêmio. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém para alcançarmos a coroa incorruptível. E agora o apóstolo Paulo começa a falar de objetivos, de metas, de foco da sua vida. Ele diz assim, assim corro também eu, não sem meta, mas assim luto, não como quem desfere golpes no ar. Ele está falando de estratégia, e ele acaba fazendo uma autoavaliação no versículo 27, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Ou seja, eu tenho um propósito na vida, minha vida está valendo a pena, estou pagando um alto preço, com a finalidade de apresentar pessoas a Cristo, para que elas o conheçam plena e perfeitamente, o mistério de todos os mistérios, o segredo de todos os segredos, a coisa mais importante. E eu tenho feito assim, com estratégia, com luta, com disciplina, com muito treinamento, como um atleta faz, mas além de tudo isso, eu tenho um cuidado de olhar para mim mesmo. Por quê? Ensinando e pregando os outros como eles devem viver, eu não posso descuidar da minha própria vida, porque se isso acontecer, eu serei desqualificado. Irmãos, que vida com propósito é essa? Essa vida vale a pena ser vivida. E a sua vida, vale a pena? Você está fazendo valer a pena a sua vida? Faça valer a pena a sua vida. Assim, irmãos, que aplicações gostaria de fazer sobre esse texto? Primeiro, vou fazer uma pergunta.
Qual é, na sua opinião, a causa mais importante da Terra? Segunda pergunta, qual é o projeto mais importante? Qual é a causa mais importante? Qual é o projeto mais importante? E qual a estratégia mais importante que nós podemos retirar deste texto a fim de que sejamos edificados nessa manhã? A coisa mais importante não é a causa mais importante. Se você for dizer aquilo que é o suprassumo da Bíblia, devemos viver para a glória de Deus, está falando da coisa mais importante a ser feita. Mas eu estou falando agora da causa. O que, para que você vai viver, em que você vai estar alistado? Você será militante em favor de que causa? Se você fizer essa pergunta para o grupo Greenpeace, vai ser muito claro, eles lutam no mundo com diversas ações estratégicas a fim de cuidar de quê? Da sustentabilidade do planeta. De uma vida harmoniosa do homem com as riquezas naturais. Por quê? Porque sem o mundo, a gente fica sem mundo, não é verdade? Tudo vai perecer. É uma causa muito nobre, mesmo assim, ela é ainda em relação à causa, que é nossa, minha e sua, ela é finita, ela é limitada, porque o planeta um dia vai ser uma página virada para nós, nos modos em que ele está. Irmãos, a causa mais importante tem a ver com levar pessoas para casa, ganhar pessoas para Cristo e cuidar bem de cada uma delas. Essa é a causa mais importante. Paulo está deixando muito claro aqui que ele paga esse preço, e que nesse preço ele tem satisfação de esmorrar o seu próprio corpo, avaliando a si mesmo, porque a causa é muito maior do que o seu próprio esforço. A maior causa da terra. Você está envolvido com essa causa? Ganhar pessoas para Cristo e cuidar bem de cada uma delas? Será que você está? Irmãos, se Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, Deus está nos mostrando o preço que Ele próprio pagou por esta causa. Jesus disse: eu vim com uma missão, buscar e salvar quem estava perdido. Nesse sentido, a causa de Cristo deve ser a minha causa, a missão dele deve ser a minha missão. Levar pessoas de volta para Deus, através do ministério da reconciliação. 2 Coríntios capítulo 5, fala-nos sobre isso, que o mundo estava separado de Deus, e por providência do próprio Deus, em Cristo, Ele está trazendo as pessoas de volta, tendo como cooperadores, quem? Você e eu. Por isso Paulo diz, assim você e eu somos embaixadores da parte de Deus, para rogar às pessoas que se reconciliem com Deus. A maior causa da terra, irmãos, é alcançar pessoas para Jesus e cuidar bem delas. Você está envolvido com essa causa? Não há nada tão importante, irmãos. Tudo aqui vai findar. O seu projeto de vida, se ele não tiver apontando para a eternidade, ele será finito e limitado demais. As coisas pelas quais nós lutamos, elas podem ter muito valor aqui. Que valor elas têm na eternidade? Nós devemos medir o valor das coisas pelo que elas valem na eternidade. Quem sabe você está levantando de madrugada, comendo pão de dores, para não dizer o pão que o diabo amassou muitas vezes, não é? Fazendo sacrifícios horríveis por coisas que ficarão aqui. Sua vida tem muito poucos anos em relação à eternidade. O que nós estamos fazendo construído aqui, ficará aqui. Se eu, como um bom investidor, tiver uma projeção muito clara de uma empresa de sucesso, sucesso permanente, e uma de um sucesso instável e não permanente, eu faço opção de compra
e de venda em que ação? Em que tempo? Nesta, cujo setor, cuja rentabilidade, sustentabilidade é de agora para longo prazo. Sim ou não, irmãos? Se nós sabemos avaliar custo-benefício para muitas coisas, será que para a coisa mais importante da nossa vida, nós estamos avaliando adequadamente? Precisamos, irmãos, ter uma causa, e essa causa é a causa de Deus, é a causa de Cristo, é ganhar pessoas e cuidar bem de cada uma delas. A segunda pergunta, isso que eu mencionei, está plenamente respaldado na Escritura, em 2 Pedro 3, de 9 a 10, o Senhor é paciente, não querendo que nenhum se perca, não se perca nenhum, pai, mãe, vizinho, não, que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. 1 Timóteo 2,4, Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Por isso, meus amados, é importante ganhar vidas para o Senhor e cuidar bem de cada uma delas. Amém, irmãos? Vou perguntar, qual é a causa mais importante da terra? Ganhar vidas e cuidar bem de cada uma delas. Qual é a causa, meus irmãos, mais importante da terra? Ganhar vidas para Jesus e cuidar bem de cada uma delas. Não é assim com a Coca-Cola. Nos livros de administração, fala-se da declaração de missão, propósito das empresas. Uma que chama bastante atenção, lá no início, foi que a Coca-Cola teve um sonho. Seus executivos se reuniram e disseram, olha, qual é o nosso sonho? É que em todo lugar, em todo país, em toda cidade, todo ser humano um dia experimente a Coca-Cola, e nós a disponibilizemos. Irmãos, a Coca-Cola, eu li no site deles ontem, está em mais de 200 países. Está na casa dos reis e na casa dos muito pobres. Você pode ver que a pessoa pode ter muito pouco, mas a Coca-Cola às vezes é a grande pedida. Os grandes coquetéis, os nobres, não é? Tem lá o seu charme, não é? Mas eles também não dispensam a Coca-Cola. Em todo lugar. Pode ser lá nos Estados Unidos, em Atlanta, onde nasceu a Coca-Cola, ou no mais remoto lugar dessa terra, já existe Coca-Cola. Será que o sonho da Coca-Cola pode ser maior do que o meu sonho de alcançar pessoas em todos os lugares? Não pode. Não pode. Eu tenho que ter mais fome da justiça de Deus do que a Coca-Cola tem para os seus próprios negócios. E a causa do futebol? Nós estamos em tempo de Copa. O que você vai fazer? Eu estava observando ontem. Eu não contei, mas era raro ver uma bandeira nos carros. Ontem eu vi. Olhando vários, estava tomando um lanche na Avenida Afonso Pena, e eu fiquei observando durante uns meia hora mais ou menos, quão poucas bandeiras nós temos. Há uma campanha, sorry seleção, desculpe seleção, nesse ano não vai dar para torcer exatamente assim, como fizemos. O futebol é a paixão do brasileiro, assim se diz o ditado, né? A paixão do brasileiro é futebol. Mas, diante de tanta corrupção, diante de tantos desmandos, de tanta precariedade para a população, e as manifestações estão demonstrando isso, nós estamos agora encurralados, porque fala a verdade, vai ser difícil não torcer pelo Brasil, não é? Fala a verdade. Como nós vamos fazer? Como que você vai fazer? Um amigo meu falou, olha, vou colocar uma camiseta azul, vou torcer para o Uruguai. Se for listrada, vira Argentina. Eu acho que eu não vou ter essa coragem de fazer isso. E eu acho que eu vou assistir os Jogos do Brasil, evidentemente, não torcendo para o outro fazer o gol. Acho que vai ser muito difícil. Eu posso dizer isso bastante, mas vou precisar de muita fé em Deus para eu torcer para o Brasil perder. Mas, se isso for contribuir de fato para que haja uma mudança nas diretrizes desta nação, aí eu tenho que fazer essa opção de me entristecer por algum tempo, ver pessoas tristes, porque na verdade, irmãos, não está correto o que vem acontecendo, essa é a verdade. Por que causa nós estamos vivendo? Para ver a bola entrar dentro daqueles 3 pauzinhos, falar gol, e depois de uma série de jogos, falar assim, nós somos hexacampeões, e daí? O que mudou?
O futebol já curou algum enfermo, sim ou não? Mas já fez muitos enfermos, sim ou não? O futebol já curou paralíticos, sim ou não? Mas tem muita gente que ficou paralítica por causa do futebol. É verdade ou não é? Você viu lá no Nordeste, o camarada, 2 caras arrancaram um vaso de banheiro e jogaram de cima e caiu na cabeça de um homem, teve morte instantânea. É isso aí. Agora, e vidas salvas, famílias transformadas pelo futebol, você ouviu? Olha, eu estava vivendo nas drogas, eu passei a assistir futebol, eu fui curado, fui liberto, né? Mudei de hábito. Não. Então, irmãos, há causas pelas quais nós até temos um sentimento de unidade nacional, mas nós estamos sendo chamados como igreja local para uma outra causa, alcançar pessoas para Jesus e cuidar bem de cada uma delas. Amém, meus irmãos? Segunda pergunta é: qual o projeto? Os estudiosos concordam com esse texto. O apóstolo Paulo estava dizendo que tudo que ele fazia era pelo corpo de Cristo, que é a igreja de Deus. Os estudiosos no crescimento de igreja, em evangelização, em missões transculturais, eles são unânimes em reconhecer que a causa é essa: encontrar pessoas, levá-las de volta para Jesus. E o projeto mais importante para cooperar com esta causa é a plantação de igrejas. E graças a Deus pela Primeira Batista de Campo Grande, desde há muitos anos, muito anos antes de eu chegar aqui, essa igreja tem ênfase missionária, plantação de igrejas, porque onde as igrejas sérias aparecem, as trevas vão desaparecendo, porque o evangelho é pregado, pessoas são transformadas, vidas e famílias são transformadas, são mudadas, irmãos. Glórias a Deus. Então, se nós somos 1/3 da população do Brasil, e se todos nós nos esforçássemos por alguns anos, em cada um levar uma pessoa a Cristo, nós seríamos o dobro, seríamos 60% da população. Isso ia mudar o cenário político, por exemplo, sim ou não? Claro, irmãos, porque na política a gente fala assim: a política é do diabo, eu não me envolvo. E quando a gente faz isso, a gente deixa o diabo pôr os candidatos dele, fazer as manobras dele, atuar do jeito dele, e a gente fica subserviente ao diabo. Então nós temos de pensar realmente qual é a nossa atuação cidadã como igreja, porque a igreja vai transformar tudo. A igreja tem um papel social, ela tem uma missão integral, que é o homem todo. Não é só a alma, mas é o homem todo. Daí os projetos socio-missionários que a nossa igreja apoia. É a igreja, irmãos, a esperança do mundo. O pastor Bill Hybels, pastor de uma grande igreja dos Estados Unidos, falou aqui para nós no Summit, no telão: a igreja é a esperança do mundo, porque Cristo é pregado, Cristo é vivenciado na vida dos crentes comprometidos com a causa e com o projeto de Deus. Igreja. A Bíblia, no Novo Testamento, cita igrejas mais de 90 vezes. E muito poucas delas é uma igreja triunfante, a igreja que vai para o céu, a igreja dos remidos. Sempre a igreja local. Primeira de Campo Grande, igreja do Guarandi, igreja de Vila Célia, a igreja batista, a presbiteriana, a metodista, a placa não importa. Igrejas que asseveram que só Jesus Cristo salva, que a palavra de Deus é a palavra de Deus, estão fazendo diferença. Uma pena eu não ter o dado correto, mas a revista Veja já publicou que cidades com mais de 200 mil habitantes, percentualmente falando em termos percentuais, Santarém tem o menor índice de criminalidade do país. Santarém. Você já ouviu falar de Santarém aqui algumas vezes, sim ou não? A Igreja da Paz tem lá mais de 65 mil membros, todos discipulados 1 a 1. É a igreja fazendo diferença, restaurando famílias, trazendo prostitutas para um convívio muito sério, trazendo drogados para a restauração, reformando o projeto de vida. A causa mais importante é ganhar pessoas e cuidar bem delas. O projeto mais importante chama-se igreja. E Paulo está dizendo: eu faço todo esforço, todo empenho para ser cooperador do evangelho, porque o evangelho revela essas coisas. Mas irmãos, como o tempo corre, qual a estratégia que a igreja deve usar para que isso aconteça?
pequenos grupos, células. Pastor, mas não foi sempre assim na história. O que Jesus ordenou cumpriu-se cabalmente no livro de Atos. Vimos a igreja plantada em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra, e a igreja se reunia nas casas por mais de 300 anos. 300, repete comigo, 300. São 300 anos. Não havia templo como esse, irmãos. A igreja estava nas casas. Leia o capítulo 16 de Romanos, leia o livro de Filemão, leia 2 Coríntios, leia Colossenses, e você vai perceber a igreja nas casas. Então, se a causa mais importante é ganhar e cuidar bem de pessoas, se o projeto mais importante é plantar igrejas, o terceiro, a estratégia mais importante que nós temos para nos envolver, é a igreja nas casas, onde acontece o quê? A estratégia de Jesus, o discipulado. São pequenos grupos com discipulado. Nossa igreja está investindo muito nisso, irmãos, porque isso tem já trazido tanto retorno para a vida das pessoas. Eu não sei se você sabe, mas no último final de semana, tivemos batismos aqui. Um dos batizandos, um dos homens que desceu as águas ali, era um delinquente, e era também drogado. Mas antes dele, pelo ministério do pastor Marcos Ritt, missionário da nossa igreja, foi salvo o Alex, membro da nossa igreja, Alex. O Alex era traficante, bandido, estava preso, foi salvo, restaurado, transformado, começou a fazer pequenos serviços aqui na igreja, para um para outro, montou seu próprio negócio, sua tapeçaria, e cresceu para a glória de Deus. Diga glória a Deus. Esse é o evangelho transformando. E ele veio trazer aqui um outro cidadão, nosso irmão agora, que aceitou a fé, mas tinha problemas com drogas. Ele levou para trabalhar com ele lá no seu negócio, uma tapeçaria. Sabe o que o camarada fez? Caiu nas drogas outra vez e meteu fogo no armazém, queimou tudo. Queimou tudo. Depois de algum tempo, volta aquele homem, o Alex, Alex, só você acredita em mim, só você que me ajuda, por favor, me perdoa. Então tá bom, começou tudo de novo, investiu na vida dele, aquele homem aceitou a Cristo, foi transformado, foi batizado, final de semana passada. Diga glória a Deus. É isso aí, irmãos. Pessoas comprometidas com uma causa maior, com um projeto maior e com a estratégia dos pequenos grupos e do discipulado, investimento nas pessoas. Irmãos, nós sempre tivemos conversões na igreja, mas o problema é que a porta dos fundos da igreja sempre foi maior do que a porta de entrada. Preste atenção. Se todas as pessoas que aceitaram a Cristo, vieram à frente aqui, tivessem permanecido, nós estaríamos nesse templo, sim ou não? A CEPAL já declarou nas suas estatísticas que há mais pessoas desviadas do evangelho do que pessoas na igreja. Se temos aí 30% da população firme, professando a fé no Senhor Jesus, o número maior daqueles que vieram, levantaram a mão e foram embora. Por quê? Porque nós fizemos com eles a operação Nenê na Caçamba. Solta aí o Nenê na Caçamba. É a operação que nós fazemos com quem aceita Cristo. Nenê na Caçamba. Em Praia Grande, no litoral de São Paulo, uma cena dramática registrada por câmeras de vigilância. Noite de segunda-feira, uma mulher caminha pela rua vazia, deposita um embrulho na caçamba de lixo e vai embora. 23 minutos depois, um catador se aproxima da caçamba, começa a revirar o lixo e leva um susto. Parece desorientado e corre em direção a uma escola. Volta acompanhado de um professor que mexe no lixo e retira um bebê. Ele sai caminhando para a escola com a criança nos braços. Essa professora ajudou a reanimar a menina. Eu fiz a respiração boca a boca e ela mexia os lábios.
Então deu para perceber, mas a criança não chorou. Deus coloca na vida da gente várias experiências. E essa foi uma experiência válida. Perdão. Amém, obrigado. Tem entre 7 e 10 dias. É assim que nós fazemos os nossos convertidos, irmãos. Nenê na caçamba. Eu sou pastor há muitos anos e eu tenho culpa disso. Não são vocês, a culpa é minha. Pelo menos os 23 anos que eu estou aqui, minha culpa, minha responsabilidade. Sabe por quê? A pessoa vem a Cristo, a gente dá um abraço, dá um material e fala assim: olha, agora é com você, não se afasta do Evangelho. E a gente até ilustra assim: olha, numa fogueira, todos os gravetinhos estão pegando fogo. Se você tirar um e colocar longe, ele esfria, então não fique longe. Como se para bebê a gente pudesse fazer isso. O nenê nasce lá em casa, tudo é preparado para ele, sim ou não? E quando o bebê dá um mínimo sinal, né, de barulhinho, uma respiração, a mamãe está acordada, o pai, e todo mundo cuida. Ninguém fala para o bebê depois que nasceu: ó, meu amigo, foram 9 meses de boa vida aqui na barriga da mamãe, mas agora, meu amigo, se vira. Chorou, o negócio é o seguinte: ó, o fogão fica para essa aqui, ó, a geladeira está lá, o leite está lá, você pega, faz, esquenta sua mamadeira e toma, que senão você vai morrer. Você não faz com criança, você é quem cuida dela. E cuidar de criança dá trabalho. Tem criança que tem otite. Pelo amor de Deus, o que é otite? Que dor terrível que a criança dispara de um jeito, dor de ouvido, que você fica desesperado e tem que correr, fazer alguma coisa. E aquelas cólicas que você não sabe o que fazer, se é, se não é, se tá ou se não tá, põe de bruço, levanta, chacoalha, dá remédio, liga para o médico, acorda o médico às vezes de 10 minutos: doutor, mas agora ele virou para o lado esquerdo. Não, minha senhora, é normal, depois ele vira para o outro lado também. Cuidado de criança, por quê? Porque bebê é assim, dá trabalho, mas é uma benção, é ou não é? E borra a fralda, hein? Que é aquilo? Você está prontinho para vir à igreja, todo mundo prontinho, perfumadinho, ele pá! Abre a tramela e aí tudo de novo. Irmãos, nós temos que ter a disposição que o apóstolo Paulo tinha, de nos gastar, de envolvermos com as pessoas, de nos comprometermos, porque a maior causa da terra é levar pessoas de volta para casa, cuidando bem de cada uma delas. O maior projeto é a igreja, e a igreja aqui reunida, e a igreja nas casas, as células, para fazerem isso, distribuindo o trabalho em várias pessoas, porque um líder não dá conta de fazer tudo sozinho. A estratégia é o discipulado, é dentro da célula, cada um ir ganhando o seu discipulador. O líder é discipulado pelo seu supervisor, aí o supervisor, depois de fazê-lo, o ajuda, o auxilia a assumir o seu líder em treinamento no discipulado, e aquele a outro, e irmãos, todos somos cooperadores, e podemos fazer algo muito grande em nome de Jesus, amém, meus irmãos? É isso aí, faça a sua vida valer a pena. Eu quero fazer minha vida valer a pena. Esse projeto de Deus que chama igreja, ele de tempo em tempo precisa de mudanças no jeito de ser. No jeito de ser. Antigamente a gente batia na porta de casa a casa, ou batia palmas, a pessoa saía e falava: posso te dar uma literatura? Hoje os condomínios, os prédios não permitem, sim ou não? Como que você vai entrar num prédio? Eu quero entrar em todos os andares e distribuir folheto de porta em porta. Não, meu amigo, cai fora, ou chama a polícia. Então, em cada prédio nós precisamos ter uma célula, irmãos, em cada prédio dessa cidade, em cada condomínio nós precisamos entrar no nome de Jesus, em cada buraco, em cada rua, em cada bairro da cidade, nós precisamos estar em todos eles. Essa é a conquista, essa é a missão da igreja. Este é, irmãos, o momento que nós precisamos fazer isso. Nós estamos, a partir de amanhã, desenvolvendo uma ação chamada Projeto Natanael. Se você pegou o seu, já está com você. Caso contrário, você tem aqui, olha, esse é o cartão do Projeto Natanael. Você vai pegar e você vai orar, vai buscar a Deus. Estamos propondo um jejum. Jejue. Como? Você decide diante de Deus. Alguns jejum todas as manhãs, alguns jejum alguns dias, 2 ou 3 ou 1 dia inteiro da semana, você decide.
Só não vale jejum de esmalte, jejum de Coca-Cola, jejum chamado, porque esse jejum não apareceram na Bíblia tão claramente. Então é melhor você tirar o seu tempo de refeição e desenvolver oração nesse tempo. É refeição, é dar tempo para a oração funcionar, falar com Deus sobre as pessoas. Então aqui no verso que você tem explicação, você tem que semear, você tem que testemunhar e acolher as pessoas. Aqui espaço para você colocar 10 nomes, que o Espírito de Deus vai mostrar para você. Escreva esses nomes, comece a orar por eles, invista neles, atenção, carinho, amor. Precisamos de oração incessante, por isso, ali no hall, se você puder mostrar, produção, obrigado, uma salva de palmas para a nossa produção, eles são muito bons, né? Fala a verdade. Ali no hall, nós temos esse relógio de oração, são 3 listas, de amanhã, o dia 15, da outra segunda-feira ao dia 22 e da última de 23 a 29, 3 semanas de oração ininterrupta. Ali naqueles espaços, olha, de hora em hora, nós queremos pessoas orando, está lá fora. E aqui tem etiquetas, tem nesse ponto, onde está o gasofilácio, aqui e ali. Nós temos aqui então, para você, a ficha, não é? O cartão Natanael, e nós temos para você pegar, se precisar caneta tem aqui, você vai escrever o seu nome, e saindo ali fora, você vai escolher o horário e colar ali o horário no qual você vai estar orando. Não precisa ser, vamos supor que alguém escolha das 11 ao meio-dia, vamos supor, não precisa ser as 3 semanas, se quiser, claro que pode, mas você pode escolher uma semana, para que todos nós participemos, mas todos nós vamos estar orando 24 horas, e preste atenção, o compromisso que eu e você assumimos, quando nós estamos dizendo que estamos orando, precisamos orar, ou a igreja não estará respaldada devidamente, porque nós queremos 24 horas de oração. Então, pega o seu cartão, preenche o relógio 24 horas, e o seu líder de célula vai orientar você. Por quê? Porque durante algumas semanas, nós teremos a célula do amigo, olha só, dos dias 16 de junho até 5 de julho, as células deverão fazer 1 ou 2 vezes, pelo menos uma reunião, a célula do amigo, para trazer esses amigos pelos quais vocês mesmos estarão orando e jejuando. O relógio 24 horas de oração. E aqui na igreja, a partir de amanhã, o nosso horário de culto matutino, com esse propósito, muda. Vai ser das 6h30 às 8 horas da manhã, de segunda a sexta-feira, 6h30 às 8 da manhã, e das 18 às 19 horas da tarde. Você pode vir num ou pode vir noutro. E aí, daqui a algum tempo, no dia 6 de julho, que é um domingo, nós teremos o culto do amigo. E depois, no sábado seguinte, teremos para os jovens e adolescentes, o sábado do amigo, dia 12. E aí, irmãos, traremos muitas pessoas, mas o problema será, e daí em diante, vamos jogá-las na caçamba? Ali alguém jogou um na caçamba, nós vamos levantar dezenas de pessoas para Jesus e vamos jogá-las na caçamba, sim ou não? E aí, é cuidar delas. Pastor, aí entrou num ponto difícil, não sei cuidar. Quem aqui é pai ou mãe, já levante a mão para mim. Isso. Todos vocês sabem cuidar de crianças. Cuidar do novo convertido é a mesma coisa. É você orar por ele, você dar aquela ligadinha, está tudo bem. E olha, estou indo para a igreja, você quer ir comigo? Quer que eu dê uma passadinha e pegue você? Quer almoçar comigo? Quer jantar comigo? Podemos juntar nossas famílias? São cuidados relacionais. Irmãos, o que traz e prende mais as pessoas à igreja são relacionamentos. Olha, o pastor Eibe diz o seguinte, não se escandalize, ele diz, olha, primeiro você ganha a pessoa para você, e ela virá a Cristo. Porque quando nós amamos as pessoas, quando nós nos dedicamos às pessoas, e nós desenvolvemos uma estratégia de investir efetivamente, propositadamente na vida delas, então nós temos grandes possibilidades de que elas nos acompanhem. Queria que você ficasse em pé agora, e que orasse juntamente comigo. Terminando o culto, quero que você não saia, mas que você venha aqui, pegue então o seu cartão, tem caneta para quem precisar, e pegue a sua etiqueta, você escreve o seu nome, destaca a etiqueta, vai lá e cola no horário da sua preferência. Irmãos, vamos fazer a nossa vida valer a pena. A maior causa da terra, ganhar pessoas para Jesus e cuidar bem de cada uma delas.
O projeto mais importante na terra, a igreja, restaurando vidas. A estratégia mais importante no nosso tempo, no nosso jeito, no mundo pós-moderno, são as células, pequenos grupos, discipulado, um a um, cuidando bem de cada pessoa. Deus vai nos abençoar. O projeto Natanael é você fazer isso. Filipe foi encontrado por Jesus, foi chamado a Jesus para segui-lo, e então procurou seu amigo Natanael e disse: olha, nós encontramos o Messias. De onde ele é? Olha, ele é o José, ele é filho do carpinteiro José lá de Nazaré. E aí o Natanael falou assim: mas pode vir alguma coisa boa de lá? Ele não advogou, ele simplesmente disse: vem e vê. Então você pode dizer: olha, Deus tem feito tantas coisas na minha vida. E alguém pode dizer assim: olha, eu não acredito muito nisso. Aí você fala: participa de uma das nossas reuniões, vem e veja o que Deus está fazendo comigo e com outras pessoas. É um convite, vem e vê. Vamos orar. Pai, só o Teu Espírito mesmo pode nos ajudar a entender a Tua palavra. E eu já pedi perdão aos meus irmãos, porque, Senhor, há 23 anos aqui nesta igreja, mesmo tentando fazer o melhor, eu me esquivei dos princípios mais básicos e essenciais da Tua palavra. Pai, alcançar pessoas, trazê-las a Jesus, cuidar bem de cada uma delas. Pai, as portas dos fundos da igreja precisam ser trancadas, as pessoas precisam entrar e ficar aqui. Por isso nós precisamos da ação do Teu Espírito. Precisamos, Senhor, de ter intimidade com o Senhor, para que essas coisas sejam verdade. Por isso queremos orar, queremos jejuar e pedimos: Senhor, dá-nos essa conquista de muitas vidas para o Senhor. Abençoa todos que aqui estão. Ó Deus, que não a minha explicação, não a explanação que eu dei, mas que o Teu Espírito convença a cada um de nós a fazermos como o apóstolo Paulo, fazer valer a pena a nossa vida, dando tudo por amor daqueles que o Senhor escolheu e cooperando com o evangelho da graça de Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor do Pai, a comunhão, a consolação, a atuação permanente, poderosa do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe. Vem aqui, pega o seu cartão, pega a sua etiqueta e faça a sua parte, em nome de Jesus, por favor.